Hoje vamos falar sobre os erros mais comuns ao plantar e cuidar das suculentas. Caso você já tenha cometido esses erros, é importante assistir a este vídeo. O primeiro grande erro é mantê-las em um ambiente sem janelas, fazendo com que a planta fique doente e suscetível a pragas. Esses são sinais de falta de luz nas suculentas. Essas plantas necessitam de intensa luminosidade, e algumas delas requerem grande quantidade de sol direto em suas folhas. Nesses casos, é recomendável levá-las ocasionalmente para um ambiente externo onde recebam bastante luz, ou deixá-las próximas à janela, alternando períodos de muita luz com períodos de menor luminosidade. O segundo grande equívoco ocorre quando você rega excessivamente, pensando que está cuidando adequadamente dela. No entanto, ao regar com muita frequência acaba deixando a planta encharcada, e as suculentas não aceitam ambientes excessivamente úmidos, pois suas raízes começam a apodrecer. A regra geral é aguardar até que o solo seque quase completamente antes de regar novamente a suculenta. O terceiro grande erro é adquirir um vaso que não possui furos de drenagem na parte inferior. O problema é que, ao plantar nesse vaso, existe uma grande chance de você deixar a suculenta com pouca água, sem perceber, pois não verá a água escorrendo pela parte inferior. Para essas plantas, os vasos de barro, concreto e até mesmo madeira são os ideais, desde que possuam furos. Os vasos de plástico também são adequados, mas você precisará regular a rega. O quarto grande erro é bastante comum para quem faz arranjos de suculentas. Você pega um vaso relativamente grande e coloca uma grande quantidade de suculentas, uma encostada na outra. Esteticamente é realmente bonito. O problema é que as suculentas começarão a crescer e competir por água, luz e nutrientes. Além disso, se uma das plantas for acometida por uma praga, ela se espalhará rapidamente para todas as outras daquele arranjo, já que as folhas estão encostadas umas nas outras. Portanto, embora o arranjo seja bonito no início, com o tempo, ele tende a sofrer, não se desenvolvendo adequadamente. O ideal é planejar o espaço necessário para que as plantas possam crescer adequadamente. O quinto grande problema é pensar que as suculentas precisam de pouca água e, portanto, não há necessidade de regá-las com frequência. Você não precisa regar em excesso, mas você precisa regar ocasionalmente, caso contrário, ela morrerá. Mesmo que você tenha que regar com pouca frequência com um grande espaçamento entre uma rega e outra, quando você for regar, deve fornecer uma boa quantidade de água. O sexto erro é bastante comum: fazer arranjos com outras plantas que não são suculentas. As regas e a iluminação são diferentes, além de uma série de outros fatores. Portanto, no mesmo arranjo, não coloque plantas suculentas junto com plantas não suculentas, pois nesse caso você terá que escolher entre a vida de uma ou outra. Ou você deixará a suculenta com excesso de água, podendo apodrecer suas raízes, ou deixará a outra planta sem água suficiente. O sétimo e último grande erro é bastante comum: apenas borrifar água nas folhas. Isso é um grande problema porque as suculentas precisam de água nas raízes e não nas folhas. A água nas folhas não é interessante para elas a longo prazo. Um pouco não é problemático, mas constantemente você estará facilitando a entrada de fungos nas folhas, prejudicando o seu crescimento. Os fungos possuem estruturas semelhantes a sementes chamadas esporos que precisam de água para germinar. Então, se você deixar a água nas folhas, os esporos germinarão e invadirão a planta. Além disso, as suculentas precisam de grande quantidade de água quando regadas, embora com menor frequência de regas ao longo das semanas. Se gostou dessas dicas, dê sua opinião, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.